Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que é a síndrome pós-Covid, ou chamada também a Covid longa. Você já ouviu falar dessa síndrome? Se você não ouviu falar, aproveita, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa informação que é muito importante e você deve ter aí na sua família ou no seu hall de amigos pessoas que se contaminaram com o Covid-19. Então, já clica aqui em curtir, também se inscrever, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais que você vai aprender bastante coisa interessante aqui nesse vídeo, tá? Ative também os sininhos das notificações para você ser avisado toda vez que nós postarmos algum conteúdo aqui no canal. Muitas pessoas elas se contaminaram com o vírus, né, da Covid-19 e até 20% das pessoas em geral, ou uma proporção, não desenvolveram nenhum sintoma pela Covid-19. E até 80% das pessoas que se contaminaram com a Covid-19 desenvolveram alguns sintomas. E as pessoas que desenvolveram a forma mais grave da doença, ou que precisaram ficar internados, ou até mesmo foram para UTI, e as pessoas que ficaram entubadas, elas desenvolveram essa síndrome da Covid longa, ou síndrome pós-Covid, que se caracteriza pela persistência de sintomas após a cura ou a remissão total da doença. Mas por que se caracteriza essa síndrome pós-Covid? Então, esses sintomas que persistem aí em algumas pessoas até 4 meses após a remissão, se dá por uma inflamação parenquimatosa, ou seja, o nosso sistema imunológico ele reage com células inflamatórias agredindo as células do pulmão. E eu vou falar mais para frente aqui todas as complicações que você pode desenvolver se você pegar ou chegar a desenvolver a forma grave do coronavírus. Então, o nosso próprio sistema imunológico ele ataca as nossas células pensando que ele está defendendo o nosso organismo. Então, acontece essa reação inflamatória e depois disso passa-se um processo de recuperação em algumas pessoas em as que tiveram intubadas, que vieram de uma intubação, né, que saíram de uma intubação, é mais frequente desenvolver a fibrose pulmonar. Eu vou estar falando aqui para vocês quais são os sintomas mais comuns no pós-alta do Covid-19. E você vai ver que esses sintomas eles se dão, eles são observados principalmente em pacientes que ficaram internados aí por longa data ou até mesmo os pacientes que foram para a UTI. Então a primeira é fadiga, cansaço, fraqueza e mal-estar, falta de ar ou dificuldade para respirar e a respiração curta, fibrose no pulmão e nos rins, e depois eu vou explicar para vocês o porquê dessa fibrose, perca de paladar e olfato, temporário ou duradouras. Quando eu falo temporário, as pessoas que passaram, eu, por exemplo, eu peguei o coronavírus e eu fiquei 2 dias com perca total de olfato e paladar. Alguns pacientes nossos ficaram aí 1 mês e outros pacientes ficaram até 6 meses com a perca de paladar. Então essa é a perca temporária, e alguns pacientes que desenvolveram a perca duradoura, ou seja, já há 1 ano e meio, 2 anos que pegaram o coronavírus e ainda não recuperaram o olfato e o paladar. Dores de cabeça, isso é muito frequente no pós-Covid, tá? Dores e fraquezas musculares também é muito frequente, principalmente nos pacientes que desenvolveram a forma mais grave. Dificuldade na linguagem, raciocínio, concentração e memória também são sintomas bem frequentes aí no pós-Covid. Distúrbio do sono, insônia ou sonolência acentuada também são sintomas frequentes. Depressão e ansiedade, esses são o que nós mais vemos hoje no pós-Covid, são depressão e ansiedade, e agravamento de doenças pré-existentes que eu vou estar discorrendo um pouquinho para vocês aqui depois. Então, dentre as principais doenças e as que que causam mais dano à qualidade de vida dos pacientes estão a fibrose nos pulmões, né? Que um pouquinho eu já expliquei aqui para vocês, que é o próprio sistema imunológico lutando contra as células do nosso organismo, e a fibrose nos rins.
Pacientes podem desenvolver essas duas fibroses decorrente do nosso sistema imunológico atacando as nossas próprias células, falando de uma forma mais leiga para vocês entenderem o que é isso. Então, acontece que o nosso sistema imunológico ele tenta combater essa inflamação e essa infecção, causando ou liberando na corrente sanguínea células inflamatórias. E essas células inflamatórias, elas trazem consigo citotoxinas que causam esse dano irreversível nos pulmões, causando o que a gente conhece como uma bronquiolite obliterante, que é a falha na recuperação dessas células, causando dificuldade respiratória permanente ou temporária nos pacientes que tiveram Covid. E a fibrose dos rins é pelo mesmo processo, né, de agravamento aí pelo nosso sistema de defesa, o nosso sistema que reage frente a essas infecções, causando essa fibrose nos rins. Essa fibrose é irreversível e vai levar o paciente a ter pressão alta, insuficiência renal e, nos casos mais graves, até evoluindo para diálise. O agravamento de doenças pré-existentes. Nós vimos que os pacientes que desenvolveram a Covid-19 tiveram um agravamento no diabetes, que antes era controlado. Depois da Covid-19, os pacientes não conseguem mais controlar o nível glicêmico desse controle aí da diabetes. E sendo isso levado aos médicos a prescreverem a insulina de forma regular para esses pacientes para poder controlar os níveis glicêmicos. E do que eu mais falei, a ansiedade e a depressão são os que mais afetam aí a qualidade de vida dos pacientes. Então, foi visto um grande número de pacientes que desenvolveram essas duas síndromes, ansiedade e depressão, no pós-Covid, tá? Nós estamos ainda num período de estudo que ainda não se dá para evidenciar ou falar cientificamente o que é que levou tanto, né, aos pacientes a desenvolver depressão e ansiedade. Porém, aí a ciência já diz que pelo próprio fato da pandemia, perca de familiares, perca de emprego, perca de estabilidade social, que foi agravando esse quadro aí de depressão e ansiedades. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos sintomas menos comuns nessa síndrome pós-Covid, que é dor no peito, palpitações, hipertensão e outros, né, sintomas cardiovasculares, tontura, tromboses, bexiga neurogênica, que é a dificuldade de urinar de forma espontânea. Essa bexiga ela vai ter uma dilatação excessiva, né, por falta de controle nervo-muscular da bexiga. Queda de cabelo, que é muito frequente. E diarreia, dores abdominais, náuseas e apetite reduzidos. Esses são os sintomas menos comuns aí da síndrome pós-Covid. É o que mais gera perca na qualidade de vida dos pacientes que desenvolveram essa doença. A maior parte dos pacientes eles têm uma reabilitação, ou seja, volta à vida normal dos pacientes, né, com o passar do tempo, aí até 6 meses, como eu disse antes, e alguns pacientes que permanecem de forma duradoura, que ainda não se recuperaram. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, compartilhe aí para outras pessoas também ficarem sabendo desse assunto, né, e se prevenirem. É muito importante os pacientes que tiveram e desenvolveram a forma mais grave do Covid procurar uma atenção básica para estar fazendo os exames de rotina, como eletrocardiograma, raio-x de controle ou tomografia de controle, espirometria para saber a capacidade pulmonar que ficou restante no pós-Covid e os exames de rotina, que é os exames de sangue, de urina, para saber se você está com a saúde em dias ou não. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse conteúdo aqui para que o nosso canal possa crescer e chegar aí aos 100 mil inscritos.